Tá bem? Heróis cansam. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler o verso de número 3 até o verso 5. E você guarde esta expressão: heróis cansam. Assim está escrito: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Amém. A história de Elias está registrada num dos momentos mais tenebrosos da história de Israel. E eu preciso fazer uma consideração a título de contextualizar você, para que você tenha então ainda maior impacto ao olhar para a passagem de Elias nesse momento de Israel. Israel era um só reino. Quando o Senhor dá a Israel um rei no período do profeta Samuel, 3 grandes homens se levantam para ser reis em Israel. Apesar de tudo, Saul é um bom rei, por um determinado período. Depois se levanta Davi, e depois de Davi, Salomão. Quando Salomão morre, o reino se desintegra, e nós temos aquilo que conhecemos como a divisão do reino de Israel. Isso a gente aprende na história do povo hebreu. E acontece então que 2 reinos se formam: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte são 10 tribos, o reino do sul são 2 tribos. No reino do sul, nós vamos ter uma passagem de, deixa eu fazer a conta para não errar, nós vamos ter 17 reis ao longo do reino sul. Desses 17, 8 são bons, 9 é tranqueira. No reino norte, num período aproximadamente de 200 anos de reinado do reino norte, se levantam 19 monarcas, todos tranqueira, não salvou um. Todos eram ruins. Você vai ler no livro dos Reis a seguinte expressão: e se levantou e ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles. Então é nesse momento que Deus vai levantar Elias, literalmente como a força de um meteoro, para trazer luz à nação de Israel. Elias, ele surge no momento ainda mais delicado, porque quando Elias surge, o rei é Acabe. Se você ler, e eu queria deixar esse exercício para que você lesse, do capítulo de número 14, quando há então a desintegração do reinado de Israel, e aí passam a ser 2 reinos. Na morte de Jeroboão, a partir do capítulo 14, e você vem até o capítulo de número 16, que é quando Acabe aparece para reinar, desse capítulo 14 até o capítulo de número 16, tem alguma coisa aproximadamente de 60 anos, de 50 a 60 anos.
Portanto, quase 6 décadas de reinos que, quando você lê, você tem um profundo desencanto com os homens. Você vai ler do capítulo 14 até o capítulo de número 16, conspirações, idolatrias, assassinatos e muita idolatria no meio do povo de Israel. Então Israel mergulha em um abismo religioso, onde eles se afastam completamente de Deus. E aí há uma sucessão de homens ruins que estão governando sobre o povo de Deus. Quando lemos o capítulo de número 16, nós encontramos, a partir do versículo de número 29, a seguinte expressão: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Aí aqui você precisa entender que tem 2 reinos, ok? Por isso que tem esse detalhe aqui, né? Porque eu já vi muitas pessoas falar, pastor, eu li e tem 2 reis reinando ao mesmo tempo. É exatamente o que eu estou explicando para você, porque se dividiu, agora tem um rei no sul e tem um rei no reino norte. Então aqui ele está fazendo uma referência ao reino de Judá. Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Preste atenção no detalhe desse versículo de número 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. O Onri foi um homem que ele matou os seus parentes tudinho, se mergulhou numa profunda idolatria. Antes dele só tem casca grossa, gente ruim também. Aí vem o Acabe e ganha um troféu, o troféu de ser pior do que todos os outros, do que ser mais ruim do que todos os outros que o antecederam. E o verso diz assim: ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Deixa eu conjecturar para você poder entender. Veja bem, o escritor que toma nota de nos dar a atenção a essa leitura, ele faz um destaque que até então não havia nenhuma vez sido mencionado. Eu disse a vocês que tem apenas aproximadamente 60 anos, 6 décadas de monarquias ruins. Esse homem que está escrevendo, em nenhuma vez ele mencionou a mulher de nenhum rei. Por que que ele faz uma pausa para mencionar a mulher de um rei? Porque a mulher era uma tranqueira também. Só que não era uma tranqueira qualquer. A Jezabel era a encarnação do diabo. É verdade, você vai entender. A mulher era possuída por espíritos imundos. E ela institucionaliza em Israel, o culto a Baal, construindo uma casa para Baal. Israel, que andava com a tenda, com a presença do Deus eterno, agora tem um templo nas suas terras para adorar a Baal. Vai vendo o nível de degradação que Israel foi chegando e se acumulando. Israel apodrece com a chegada de Acabe e a chegada de Jezabel. E eu gosto de um escritor, que eu inclusive estou relendo ele ali, é o Charles Swindoll. Ele diz que o escritor faz esse destaque por 2 razões. Primeiro, porque Jezabel era literalmente uma espécie de entidade. E segundo, porque quem reinava em Israel não era Acabe, era a Jezabel. O reino de Acabe era um reino de saia. Quem mandava em Israel era a Jezabel.
Meu sogro brinca e ele tem um ditado: ai daquele que a mulher manda nele. Mas não conta isso para ninguém não, que senão ela fica brava. Ela mandava no Acabe. E o Acabe, como era um homem frouxo, ele permitia que ela conduzisse ele passo a passo. E qual foi o passo a passo dessa mulher? Levantar uma casa para Baal. Aí eu gosto muito da Bíblia, a maneira como a Bíblia introduz o Elias em toda essa história. Aí o texto no capítulo 17, verso 1 diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Não tem introdução, não tem currículo, não tem apresentação. Deus só pega o Elias lá de uma cidadezinha que ninguém nem conhecia. Se você pegar um mapa do passado, você não encontra a cidade de Tisbe. Aí Deus pinça o Elias de uma cidade empoeirada que ninguém conhece e põe ele diante de Acabe. Quem é Elias? Um morador de Tisbe, acostumado com o sol, com o trabalho pesado, um homem bruto, um homem sem nenhuma sofisticação, sem nenhum traquejo com educação, com monarquia, com politicamente correto. Deus tira Elias de lá e o apresenta a Acabe, e é maravilhoso a maneira que Deus trabalha, porque em tempos assim, Deus sempre levantará homens do quilate de Elias. Que tipo de homem é esse? É homem que não tem reputação, mas tem respaldo do céu. É homem que não tem a educação dos homens, mas tem a autoridade para o confronto profético. Elias se levanta como uma voz, e eu gosto do Elias, como ele vai a Acabe. Ele vai a Acabe, e ele não chega para Acabe dizendo: olá, Senhor, majestade, meritíssimo, excelentíssimo. Não, ele chega: Acabe, eu tenho uma palavra para você. A partir de hoje, aqui em Israel, não chove mais, segundo a minha palavra. Você sabe o que isto significa? Eu vou começar a fazer uma apresentação. O nome Elias é uma conjunção de dois nomes de Deus. No hebraico, El é do El Shaddai, o Todo-Poderoso. O As vem do Jeová. Então, e o I, que é um pronome pessoal, ele está dizendo: o meu Deus é o Senhor. Elias significa: o meu Deus é o Senhor, ou Deus é Jeová. Então ele chega para Acabe assim: ó, eu estou te dando um recado. Qual é o recado? Eu cheguei e o meu nome é o seguinte: Deus é o Senhor. Se não é seu, é problema seu, mas o meu Deus é o Senhor sobre tudo. E se Ele é o Senhor sobre tudo, eu tenho uma palavra: hoje, a partir de hoje, não tem chuva mais sobre Israel. E é bonito, porque o céu olha e diz: está fechado. Está fechado. Agora está certo. Nós aceitamos. Daí em diante, e eu não tenho como pormenorizar, porque esse não é o meu objetivo, nós vamos encontrar Elias vivendo momentos extraordinários. Eu só vou aqui mencionar. O Elias profetiza isso, o céu acompanha a palavra dele, e aí já no versículo de número 17, o Elias vai viver milagre. Tem seca. O que o Elias está dizendo é: acabou a festa de Baal, hein?
Se vocês estavam aqui com essa enganação toda, quem era Baal? O deus dos Sidônios. Ele era conhecido como o deus da fertilidade, o Deus que mandava nas estações, o Deus do sol, o Deus da chuva. Acera era a mãe de Baal. Então ele chegou para Acabe e disse: a partir de hoje acabou essa enganação, essa brincadeira, não tem mais chuva. Vocês vão descobrir que Baal não manda em nada, Baal não tem boca, Baal tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, tem olho mas não vê, tem mão mas não faz, tem pé mas não anda. E vocês parem de bobagem com isso, porque está dito a palavra. Aí ele vai viver milagre. A Bíblia diz que ele desce para um riacho lá no Querite e vai ser alimentado por corvos. Enquanto a terra vai padecendo pela estiagem, porque eles dependiam inteiramente da agricultura, da agropecuária, porque era plantar e colher, e os animais por meio disso também trazer as suas produções, tudo encerra-se. Mas o profeta está lá na beira do Querite, bebendo água e comendo pão, que vem pelas águias, que vem pelas aves. No capítulo de número 17 ainda, ele vai viver milagre na casa de uma viúva. E vocês conhecem esse texto, que ele profetiza e há abundância na casa daquela senhora. No capítulo então de número 18, e esse capítulo 18, do capítulo aqui 17 até esse capítulo 18, passam-se 3 anos e meio. O Elias se apresenta por ordem de Deus a Acabe. E aí ele vai lá naquele monte chamado Monte Carmelo. Vocês conhecem? E lá é que o Elias é ousado mesmo. Porque, irmão, eu de vez em quando, minha esposa fala que eu sou meio duro, né? Eu falo uma palavra aqui para vocês, mas eu sei que a maioria de vocês, por mais duro que eu seja, vocês comungam do mesmo propósito que eu. Então tem uma aceitação na minha palavra quando eu falo com você. Por mais duro que eu seja, aí o povo diz: não, o pastor está falando uma coisa que a gente concorda, é a palavra de Deus. O Elias foi num culto assim, igual o nosso aqui, irmão, lá no Monte Carmelo. Imagina um culto, só com uma igreja 2 vezes essa. Então se tem 2 vezes essa, tem 2 vezes a quantidade de pessoas. Tinha 800 pessoas nesse culto. 800 profetas. Tudo contratado de Acabe e de Jezabel. O Elias vai lá e disse: ó, nós vamos fazer um desafio. O desafio é o seguinte: vamos parar de bobagem. Vocês estão aqui perdendo muito tempo. A partir de agora é o seguinte: o Deus que responder com fogo será realmente o Deus adorado em Israel. Aceitam o desafio, vocês 800? Aí os 800, aceitamos o desafio. Aí eles foram para o desafio. Vocês sabem o fiasco que foi esse desafio. Eles passaram um bom tempo clamando, fazendo um monte de coisa, não aconteceu nada. O Elias ainda deu uma debochada bem da cara deles. Disse: não, clama mais alto, o Baal está viajando, saiu de casa. Mas se vocês gritar, quem sabe aí alguém manda um recado, ele volta da viagem. Ele era debochado. Imagina, irmão, 800 pessoas clamando, cansado de orar para Baal e nada. E o Elias tirando onda, irmão. Não dá nem para acreditar, porque o Elias é um homem tão rude que a gente nem acredita que ele tem esse humor. E ele tem. Ele está lá tirando onda da cara dos profetas. Quando acabou, ele disse: ó, eu cansei disso aqui, vamos fazer o seguinte, dá uma organizada nesse altar, reparou as pedras. Aí o Elias faz um ato que até hoje a gente tenta entender uma explicação sobre isso, ninguém tem. Mas alguns estudiosos dizem que era para poder não permitir que ninguém tivesse dúvida que aquilo viria estritamente mesmo do céu. Ele manda molhar o altar, né? Porque combustível para o fogo é álcool, né? Gasolina. Agora a água não é não, né? Porque a água apaga o fogo, não é isso? Aí ele manda derramar água no altar. E aí ele faz uma oração. E a oração dele é muito simples: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se eu sou teu servo, mostra agora. Aí diz: é mesmo. Aí Deus disse: é meu servo, toma fogo. E mandou fogo.
E aí quando o fogo desce sobre o altar, o povo grita: só o Senhor é Deus. Toda a multidão que está em volta começa a gritar. Aí o Elias se empolga, irmão, passa a mão na espada e corta 800 pessoas na espada. A Jezabel, é isso aí mesmo, é a cara que o Alisson fez. Eu também fico pensando. Ele cortou 800 pessoas. Quando ele acaba de matar, a notícia corre e chega aos ouvidos de Jezabel. Acabe é um frouxo, tanto faz a informação chegar para ele ou não. Chega para Jezabel. Quando chega para Jezabel, a Jezabel, possuída de um espírito de afronta, ela dá um recado: avisem o Elias, que se amanhã a cabeça dele estiver ainda sobre o seu corpo, eu não me chamo Jezabel. O Elias ouve isso, e aí é onde a gente percebe que heróis cansam. Elias via a maldade de Jezabel há 22 anos. Ele sabia o que Jezabel era capaz de fazer. Ele tinha visto com seus próprios olhos as atrocidades que aquela mulher fazia em Israel. E de repente, aquele herói de Deus cansa com uma ameaça. E o versículo de número, e o capítulo de número 19, é um dos capítulos para mim mais emblemáticos e difíceis de entender. Um homem que num capítulo anterior está orando por fogo e Deus mandando fogo, abrindo o céu e autorizando água sobre a terra. Agora, no capítulo de número 19, ele está correndo de uma ameaça. Heróis também cansam. E deixa eu dizer, e é onde eu preciso aplicar esta palavra a você. Se eu for falar da sua vida, do seu currículo, talvez você não seja um Elias em proporções do que Elias realizou, mas você é um herói da fé. Você tem uma caminhada com Deus, você tem uma trajetória com o Senhor, e até aqui as coisas que Deus tem feito na sua vida tem gerado muito testemunho em muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido edificadas com a sua trajetória até aqui. Mesmo você não sendo essa pessoa de um grande currículo, mesmo você não tendo sobrenome, mesmo você não tendo sido apresentado por pessoas, a sua trajetória de vitória até aqui tem sido algo que tem glorificado a Deus e tem edificado pessoas. E aí este inimigo, representado na pessoa de Jezabel, lança sobre nós ataques para nos fazer parar. E eu estou hoje aqui plenamente consciente da palavra que eu recebi do Senhor, que tem pessoas que, assim como Elias, que caminharam bem até o capítulo 18, estão vivendo o capítulo 19 de Elias, estão se sentindo ameaçados, estão com medo, estão angustiados, estão em tristeza, estão em depressão, estão completamente fragilizados no meio da caminhada. A ameaça da voz, das perseguições, chegou até você e está fazendo com que você se sinta abatido, sem força, sem brilho nos olhos para olhar para frente e prosseguir.
E talvez, assim como Elias, você fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e tem clamado a Deus que já basta, porque você está imensamente cansado, exausto, exaurido das suas forças, você está completamente abatido pelas circunstâncias da vida. Mas eu venho aqui dizer a você que Deus respeita o cansaço dos seus heróis. E há nesta noite uma providência divina vindo ao teu encontro. Há uma providência do céu chegando ao teu encontro, mesmo que você esteja no deserto. Talvez lá neste lugar você esteja se sentindo só, você esteja em profunda solidão. Eu estou falando com gente deprimida na alma, mas eu venho dizer que o Deus que contemplou Elias, Ele também te contempla. O Deus que socorreu Elias também é o teu socorro nesta noite escura e solitária que você está vivendo. E Deus manda uma resposta quando o seu herói está caído. E aí, irmão, eu fico imaginando a batalha que é no reino espiritual. Satanás deve ter pensado: ganhei a batalha, o Elias está prostrado, não vai se levantar. Cadê o herói? Cadê o homem que vence as batalhas? Cadê o homem que afronta Jezabel? E eu vou dizer, Satanás não tem pressa para derrubar os heróis de Deus. Não tem. Deixa eu dizer, você vai lutar esta batalha, você vai se levantar, ele já tem outra para você. Elias ficou 22 anos lutando as batalhas contra Acabe. E o diabo: eu não tenho pressa, uma hora eu canso ele, uma hora ele se cansa, ele é humano. Elias é herói, mas ele não é de ferro, uma hora ele se cansa. E é o que o inferno está falando ao seu respeito: ele é de carne, uma hora ele cansa, uma hora ele se abate, uma hora ele desiste, uma hora ele não dá conta, uma hora ele se entrega. Isso é o que o inferno está dizendo. Mas lá no céu tem um Deus que conhece os seus heróis, e ele está dizendo: está cansado, vou só dar um tempo de descanso, e eu venho com a minha graça para levantá-lo, eu venho com a minha providência para socorrê-lo. O Elias está caído lá. Aí Deus dá uma ordem no céu. Eu fico imaginando o anjo recebendo essa ordem, Ticão. Sabe por quê? Porque o Elias é o homem que, quando ele ora, todo o céu ouve o que ele está orando. Eu fico imaginando quando Elias, no capítulo 17, quando ele confronta o Acabe, eu fico imaginando os anjos de Deus olhando a oração, dizendo: epa, aí tem um valente, hein? É herói mesmo. Olha Elias falando aí. A voz do Elias trovejava aqui, mas trovejava lá. Agora, no capítulo de número 19, Deus chama os seus ministradores. Os anjos são seres que ministram a favor daqueles que vão herdar a salvação. E ele chama um dos seus anjos e disse: desce lá na terra. Os anjos não são oniscientes, eles não sabem o que acontece. Aí Deus diz: eu tenho uma missão para você. Qual é a missão? Vai socorrer Elias. O Elias, eu não sei se eles perguntam, né? Mas vamos conjecturar. Mas o que aconteceu com Elias? Está caído no deserto, está cansado, está ferido, está machucado. O Elias, meu herói. Mas desce lá agora, leva pão para ele e leva água. O anjo desce, encontra o Elias caído, acorda o Elias e disse: eu vim trazer para você pão e água. O céu vem te socorrer nessa noite. Tem provisão divina chegando para lhe socorrer nesta noite.
O céu responde à sua angústia e às suas lágrimas nesta noite. Vem pão do alto e vem água também para trazer refrigério para você no meio desse deserto. A Bíblia diz que o Elias, ele incomodado pelo anjo, e eu fico imaginando, irmão, o Elias estava muito mal, porque ele recebeu uma visita de um anjo. Sabe o que ele fez, Valéria? Comeu, bebeu, voltou a dormir. Eu acho muito engraçado, e esse termo engraçado aqui é no melhor de todos os sentidos. Sabe que a figura do pastor, e eu não estou falando isso ao meu respeito, tá bem? É porque eu já acompanhei isso em outras tantas ocasiões. De vez em quando alguns dos senhores e senhoras estão com problema. Aí pede uma visita do pastor. O pastor vai. Aí eu chego na casa da pessoa, a pessoa está numa grande aflição. Quando ela me vê, fica tão feliz, tão alegre. Aí só o fato de ver a gente, a pessoa dá uma melhorada. Acredita, Luiz? Melhora, fica bem. Ô, pastor, obrigado. Aí você liga para a pessoa, está animada, porque o pastor foi lá fazer uma visita. Esse dia eu visitei uma irmã, disse: pastor, eu não sabia que eu era tão importante. Aí eu disse: nem eu, para a senhora estar dando tanta importância para essa visita que eu estou fazendo para a senhora, não estou entendendo muito não, mas tá bom, eu entendi o que a senhora quis dizer. A pessoa fica animada, né? Vai vendo, irmão, o Elias não recebeu a visita de um pastor, não foi um pastorzinho igual eu lá visitar o Elias. Veio um anjo do céu, chegou lá, deu um sacode no Elias. Aí eu fico imaginando se fosse eu, um anjo visitando a minha casa. Acho que eu ia já levantar no manto, né? Aí eu nem sou do manto, mas assim do rodar, mas eu já ia dar um fly, né? Chegou. O Elias não. Elias está tão cansado que o anjo chega. Ele disse: o que você trouxe aí? Trouxe sua marmita. Aí come o pão, bebe. E a Bíblia diz: sabe o que Elias faz? Volta a dormir. Ele está depressivo. O herói cansou. O herói está sem disposição. O herói está sem força. Aí eu fico imaginando, agora o que o anjo faz? Acabou a missão, voltou. Aí Deus disse para o anjo: desce de novo lá. Fala com ele de novo. E eu faço o quê? Leva para ele de novo o pão e água. Acorda ele. E o anjo desceu a segunda vez. Deixa eu dizer, o céu vai insistir com você até você se levantar. Eu vou falar isso bem pausadamente. O céu vai insistir com você até você se levantar. Se Satanás pensa que você vai ficar aí caído nesse deserto, que esse lugar é a sua estação final, crasso engano, grande engano, porque o céu vai operar em seu favor. A providência de Deus vai chegar mais uma vez para trazer a você renovo, para que você venha prosseguir na sua caminhada. O anjo incomoda o Elias come e bebe. E quando Elias come e bebe, aí agora de uma maneira diferente, o anjo diz para ele: levante-se, coma, beba e prepare-se, porque longo vai ser o seu caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você acha que você fez uma boa caminhada até aqui, espere pelo que está à sua frente. Coisas melhores virão. Coisas melhores virão. Coisas melhores virão. A providência te posiciona para você viver dias melhores. Agora, eu preciso caminhar para o fim. Eu gosto disso aqui. O Elias come e bebe.
se levanta e se posiciona para caminhar. E o texto é muito claro. E é por isso que eu creio que dá certo com o crente. O crente é invencível, é por causa disso aqui que eu vou ler agora. Presta atenção. O texto diz assim: então ele se levantou, comeu, bebeu. Aí veja o que o texto diz: fortalecido com aquela comida. Com o quê? Com aquela, repita comigo, com aquela comida. Ele não se levantou e caminhou 40 dias na força das suas pernas, do seu braço, da força dele. Caminhou 40 dias na força do socorro divino. Sabe por que você vai se levantar e vai caminhar? Porque não é a sua força, não é a sua grande força e nem a sua pequena força. Você vai se levantar e você vai caminhar, porque a comida que Deus te dá é suficiente para te fazer andar mais muitas milhas pela frente, até que o propósito de Deus se estabeleça sobre a sua vida. Bendito seja Jesus. Eu quero caminhar para encerrar com vocês e ler ainda uma outra passagem. E agora você me acompanhe por gentileza. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Aqui tem um outro herói. Quem é esse herói? Não posso falar muito dele, tá? Tem 5 minutos para eu acabar. É Davi. Davi é um herói, sim ou não, irmãos? É empolgante olhar para Davi, o herói de Deus, o menino que Deus escolheu para consolidar o reinado de Israel, a nação de Israel. E aí eu gosto desse texto, porque no capítulo de número 21, o verso de número 15, está escrito assim: houve ainda outra batalha entre os filisteus, e Israel, Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Olha o que diz o texto: Davi ficou exaurido. E Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar a Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Deixa eu te mostrar o cenário. Davi era um homem de guerras, batalhas sobre batalhas. Você pega lá o capítulo de número 16 de 1 Samuel. Davi está lutando até aqui, 2 Samuel. Só luta, só guerra, batalha. O herói de Deus vencendo suas batalhas e luta. Guerra, batalha, luta, guerra, batalha. E ele vem vencendo, acumulando vitórias. Chega nesse capítulo, ele vai para mais uma batalha. E aí, ele se cansa na batalha. Ele não suporta lutar esta batalha. E ele está com uma espada lutando. Mas a espada pesou na mão de Davi. Davi era um homem que os seus punhos andavam cerrados. Ele andava o tempo inteiro assim, com espada na mão. A mão, o braço estendido. Quando ele está no meio dessa batalha, a mão dele vai cansando. E ele está diante de um inimigo, um gigante, que quer matá-lo. Somente a lança do gigante pesava 3,6 kg. Esse homem carregava a espada dele. Tinha um outro tecelão, uma lança, que parecia mais um tecelão, algo muito pesado, pontiagudo, que eles usavam para alcançar as pessoas de longe. Davi baixa o escudo e baixa a espada.
como que se dizendo, não dou conta mais de lutar. Quando ele abaixa a guarda, esse inimigo vai contra Davi. Quando ele pensa que vai destruir Davi, o texto sagrado diz que se levantou Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Escute, tem socorro de Deus vindo ao seu encontro, herói de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, crente, moça, moço, há socorro de Deus vindo ao seu encontro. Suas mãos cansaram, suas mãos não estão dando sustentação à sua espada, mas o socorro e a providência de Deus está vindo nesta noite. Eu não sei quem é o Abissai que Deus vai levantar, mas eu sei que tem um valente de Deus vindo para derrubar esse gigante e conceder a você o livramento que você precisa nesta noite. Eu vim falar a vocês que os heróis cansam, mas há renovo de Deus para os heróis de Deus também aqui nesta noite. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, o versículo de número 30, está escrito assim na palavra do Senhor nosso Deus. Deixa eu ler com você, porque vale a pena você receber esta palavra. O texto da palavra de Deus diz assim, o verso de número 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele nunca fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Aonde você estiver, pelo poder da palavra de Deus, seja renovado, seja fortalecido, receba graça, receba pão, receba água, receba livramento. O Senhor é o teu auxílio, o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é varão de guerra que conquista as suas batalhas. Nesta noite, herói de Deus, saia daqui fortalecido pela palavra que te dá forças, porque longo, muito comprido será o seu caminho. Deixa eu dizer, há muita coisa boa vindo aí. Se você puder, me ajude, diga para alguém que está do seu lado, levante-se. O seu caminho é longo, tem muita coisa boa vindo aí ainda na sua trajetória. Saia daqui nesta noite confiado na providência. Deus socorre os seus heróis cansados na batalha.